Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, vamos lá, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos de funções trigonométricas, né? A gente já está na, acho que se eu não me engano, a terceira aula. Novamente eu agradeço a todos pelo incrível apoio que vocês estão me dando ao canal. Estou gostando bastante de ver o número de visualizações aumentando, o número de inscritos. Muito obrigado, tá bom? Vamos lá então para a nossa aula de trigonometria. Lembrando, né, que este conteúdo é referente ao segundo semestre do nosso ano de 2020, para aqueles que forem meus alunos. Então, por favor, né, se atentem a estudar uma marcha mais lenta essa parte, porque a gente vai ver isso só no nosso segundo semestre. Então, agora, pessoal, a gente já viu o que é a função seno, cosseno, tangente. A gente viu na última aula também como que a gente consegue achar os valores dos nossos ângulos notáveis, né, o de 30, 45 e 60. Mostrei para vocês com a musiquinha, mostrei como se deduz, fiz alguns exemplos de como que se usa, né? Então agora, pessoal, vamos olhar aqui, ó. A gente consegue também desenhar nossas funções trigonométricas através do círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico, né? Ele é um círculo deste tamanho assim, de raio 1, certo? Em que ele tem a sua origem no zero e ele vai até 1 e menos 1. Até 1 e menos 1. Aí tu me pergunta, ô senhor, por que o raio tem que ser 1? Por causa deste detalhe aqui, ó, jovem padawan. Uma volta completa são 360 graus, correto? Isso, deixa eu ver um pouquinho mais à frente, mas isso equivale a 2π radianos. O que acontece? Lembra quando a gente viu na nossa aula lá de geometria plana quanto que vale o valor da circunferência? Circunferência vale 2πr, tá? Circunferência é a gente andar por toda a borda do nosso círculo. E se eu botar um raio maior que 1, ou menor, quando eu multiplico aqui, ó, 2πr, se não for 1, eu não vou encontrar 2π, que é o que a gente encontrou, né? Uma volta completa, convencionamos que é 2π. Então, o raio ser unitário é por essa razão, tá bom? Então, o que acontece? O círculo trigonométrico, ele tem uma origem, um ponto inicial, e nós olhamos ele no sentido anti-horário. Por isso que a gente bota esse sinal positivo, a gente está andando positivamente. Então, ele se divide em quadrantes, pessoal, em que este primeira fatia parece uma fatia de pizza, essa primeira parte se chama primeiro quadrante. E ele vai de 0 graus até 90 graus, que é o que está escrito aqui nas nossas legendas. E 90 graus a gente também pode escrever em radianos como sendo π dividido por 2, ou 180 dividido por 2, que a gente acha os 90 graus. Então, primeiro quadrante de 0 até 90 graus, ou π sobre 2. Segundo quadrante, pessoal, é quando a gente vai de 90 graus até 180 graus. Né? Quando a gente sai de π sobre 2 até π. Se a gente fizer π sobre 2 mais π sobre 2, a gente vai encontrar π. Então, a gente só precisa ir somando 90 em 90. O que acontece? O nosso terceiro quadrante ele é de 180 graus até 270 graus. 270 graus, 3π sobre 2. Então, se a gente somar π com mais π sobre 2, a gente encontra 3π sobre 2. Terceiro quadrante é essa parte do nosso círculo trigonométrico. A quarta e última parte, ela vai de 270 até 360 graus, quando completou uma volta inteira. Então, eu somo 3π sobre 2 mais π sobre 2, eu vou encontrar 2π. Então, o nosso círculo trigonométrico ele é dividido em 4 regiões. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Ele tem um raio unitário, então ele vai de 1 a menos 1. E cada ponto desses a gente convencionou que a gente vai andar 90 graus, que é π sobre 2. Somo mais 90, 180 graus. π, somo mais 90, 270. 3π sobre 2, somo mais 90, 360 graus, 2π. E eu completei uma volta inteira no nosso círculo.
Se caso tu comece daqui para baixo, a partir do quarto quadrante, tu vai tomar os valores negativos dos nossos ângulos, tá bom? Então, o que acontece? A gente consegue caracterizar o nosso seno, o nosso cosseno e a nossa tangente no círculo trigonométrico também. O eixo x, que vai de menos 1 até 1, ele representa os valores do cosseno. Por isso que eu já dou uma dica para vocês. Nunca vai existir um valor de cosseno maior que 1 e nenhum valor. Os valores de cosseno vão estar sempre entre menos 1 e 1, tá bom? Nunca vai existir um valor maior que 1 e nem menor que menos 1, tá? Então, o que acontece? O cosseno se encontra no eixo x, o nosso seno se encontra no eixo y, e a nossa tangente vem aqui, ó, tangenciando, por isso o nome de tangente. Ela se encontra tangente ao círculo trigonométrico. E quando essa reta aqui, ó, se encontra, por exemplo, quando essa reta aqui se encontra paralela à tangente, nós não temos os valores, por isso que a gente não tem tangente de 90 graus nem 270. E como que a gente descobre qualquer valor, né, de cosseno, seno e tangente? A gente vai pegar, vamos supor, 60 graus, vamos supor que esteja aqui, nós vamos traçar uma reta da origem, vamos supor aqui, ó, 30 graus, quer dizer, nós traçamos essa reta e nós olhamos aonde que ele bate no aqui, nós vamos descobrir o cosseno de 30, o seno de 30, e aí nós olhamos aqui e voltamos, a gente olha onde bate e vê qual o valor que deu na reta graduada, e a gente vai descobrir quanto é a tangente de 30. Assim a gente vai fazendo para todos os valores. Dá uma olhada nesse próximo exemplo aqui, ó. O que acontece? Opa, desculpem. Então, o que acontece? Nesse gráfico aqui, o que a gente tem? Nesse gráfico aqui a gente tem o que, ó? Essa movimentação, ó. A reta que eu falei para vocês, conforme ela vai cortando, a gente vai vendo aqui, ó. Agora o cosseno tem valores negativos e os senos positivos, ó. E aí quando chega no terceiro quadrante, nós temos cosseno negativo, seno negativo, mas a tangente, ó, positiva. 270 não existe. E agora aqui, ó, a gente tem cosseno positivo, seno negativo e tangente negativa. Isso se repete periodicamente, tá bom? Então, eu acabei de falar para vocês sobre os sinais, né? Existe, né, uma forma da gente ver que é dividir nessas três circunferências. O que acontece, ó, pessoal? Lembrando que o seno se encontra somente aqui, ó. Então, no primeiro e segundo quadrante, tudo que está acima do eixo do zero é sempre positivo. Então, o seno é positivo. Desculpem. E abaixo do y, todos os valores que a gente se encontrar aqui, que vai ser de 180 a 360, o seno é negativo. O cosseno, por outro lado, lembrando que essa reta horizontal, ele vem positivo. Quando passa o eixo zero, ele começa no segundo quadrante a ficar negativo. E aí, no terceiro quadrante, só valores negativos. E no quarto quadrante, só valores positivos. A tangente, a tangente, pessoal, o que acontece? No primeiro quadrante, ela só vai cortar de forma positiva. No segundo quadrante, negativa. No terceiro, positiva. E no quarto quadrante, negativa. Para lembrar disso aqui, só desenhar um círculo trigonométrico, fazer o desenho da tangente, onde é o cosseno e o seno, e olhar se está batendo na parte positiva ou negativa, tá bom? Outro ponto fundamental do nosso estudo, né, a gente tem alguns ângulos que a gente já conhece, que é o 30, 45 e 60, mas a gente também tem os múltiplos dele, né, ângulos que são equivalentes, só que estão em quadrantes diferentes, e a gente consegue reduzir eles ao primeiro quadrante, tá? Então a gente tem aqui, ó, a gente consegue seguir a história, ó. O que a gente vai fazer? Esse primeiro quadrante a gente sempre vai somar. Então, daqui até aqui eu somei 30. Daqui até aqui, sempre em relação ao eixo x, somei 45. E daqui até aqui eu somei 60. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Para a gente descobrir quem é o equivalente desse lado,
Se aqui é mais, ó, é sempre assim, ó, mais, menos, mais, menos. Então, se aqui é menos, então a gente vai ter que fazer 180 menos x, que vai dar este valor. 180 menos x, que vai dar este valor. Vocês vão entender nos exercícios, mas a gente consegue encontrar os ângulos equivalentes ao primeiro quadrante. Então aqui vamos ter uma sequência de 10 exercícios, parece muito, mas não são, né, que a gente vai fazer para discutir esses nossos estudos do círculo trigonométrico, tá bom? Vamos lá então. O nosso primeiro exercício, os dois primeiros, ele pede o seguinte, ó: reduz ao primeiro quadrante o ângulo de 150 graus. Então vamos fazer o primeiro aqui. Vamos lá. O nosso ângulo, o alfa, é 150 graus. O que acontece? Qual o quadrante que o... Vamos imaginar o círculo trigonométrico aqui, ó. Tá? Um esboço dele, bem esboço mesmo. Então, ó, aqui está o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Lembra que eu falei para vocês? Positivo, negativo. Isso aqui não tem nada a ver com seno ou cosseno, tá? Só para lembrar. Positivo, negativo. Então, o que aconteceu? 150 está em qual quadrante? No segundo. Então, está no segundo quadrante. O que aconteceu? É menos. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? É sempre assim, a receita de bolo. Ó. 180 menos, por causa desse sinal, x tem que dar igual a 150 graus. O que a gente vai fazer? Isola o x, vai ser 180 menos 150. Então, a gente consegue ver que aqui o x é igual a 30 graus. Então, reduzimos que a gente sabe que 150 equivale a 30 graus no primeiro quadrante. Segundo ali, ó. Vamos olhar aqui, ó. Nosso ângulo agora é de 310 graus. Qual o quadrante do 310? Ó, 270 é aqui e aqui é 360. Então, ele está no quarto quadrante. Então, vamos escrever isso. Então, ele está no quarto quadrante. Quarto quadrante é o que? Ó, mais, é sempre em relação ao x, tá, pessoal? Que a gente tem que fazer essas contas aqui. Então, é mais, menos. Mais é menos. Só que olha aqui, ó, o x nessa parte do quarto quadrante é representado pelo 360. Então, vai ser o que? Ó, 360 menos, do sinal daqui, x, que é o que eu quero descobrir, é igual a 310. Então, isolando o x de novo, a gente vai ter 360 menos 310. Com isso, a gente descobriu que no primeiro quadrante, 310 graus equivalem a 50 graus. Tá bom? Vamos praticar mais um pouco para ver se a gente consegue entender. Exercício 3, ó, reduz ao primeiro quadrante o ângulo de 210 graus. Como aqui a gente não tem um círculo trigonométrico, eu vou desenhar de novo para a gente, né, se localizar. Vamos lá. Aqui a gente tem o primeiro quadrante, segundo, terceiro... Opa, eu escrevi um 3 ali, mas não é 3, né? É 3 romano. Então, terceiro quadrante e quarto. Lembra que eu falei para vocês? Positivo, negativo. Positivo, negativo. Então, a dica que eu vou dar, vou escrever aqui embaixo, é o seguinte, ó. Aqui é sempre o primeiro quadrante, onde a gente sempre vai querer chegar. Aqui é menos, então aqui vai ser sempre 180, ó, para o segundo e pro terceiro quadrante. Vai ser sempre 180 menos x igual ao ângulo que tu quer descobrir. Esse aqui é do segundo quadrante. Do terceiro quadrante, vai ser o que? Ó? Ele é mais. E aqui, ó, o que está mais próximo no x é 180. Então, vai ser 180 mais x igual ao ângulo. Se eu pegar o quarto quadrante, o que vai ser? Ó? É menos. Então, só que olha, quem é que no x que está aqui? 360 menos x é igual a o ângulo. Tá bom? Então, seguindo isso aqui, vamos fazer o primeiro ali, ó. 210. Então, o ângulo é 210 graus. Com este ângulo, o que tu me dizes? Esse ângulo, ele está em qual quadrante? 210 está no
terceiro quadrante. Então, ele está no quadrante 3, ou terceiro quadrante, tá? Que é o que? Positivo. Então, a gente vai fazer o que? 180 mais x vai ser igual a 210. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o x aqui. 210 menos 180. Então, a gente vai ver que no primeiro quadrante, 210 graus equivalem a 30 graus. Reduzimos ao primeiro quadrante. Vamos fazer agora aquele segundo exemplo ali, ó. Primeiro passo, vamos transformar esse ângulo aqui que está em radianos para graus. O que a gente vai fazer? Ó, alfa é igual a 4π sobre 3, que é a mesma coisa que 4 vezes 180 dividido por 3, tá bom? Então, o que vai ser? Se a gente fizer essa sequência de contas, a gente vai achar que isso aqui dá igual a 240 graus. 240 graus está onde? 240 graus está no terceiro quadrante. Então, está no terceiro quadrante. O que a gente vai fazer? Terceiro quadrante é 180 mais x igual a 240. Daqui, a gente vai isolar o x, que vai ser o quê? 240 menos 180. Então, o x é igual a 60 graus. Então, no primeiro quadrante, o nosso ângulo de 240 graus equivale a 60 graus. Agora, vamos misturar um pouquinho. Vamos usar as nossas noções de seno e cosseno e tangente, tá bom? Então, vamos olhar aqui, ó. Se a gente for olhar no nosso primeiro ali, o exercício 5, ele quer o seno de 240 graus. No 240 graus, ele se encontra no terceiro quadrante, certo? No terceiro quadrante, se a gente for ver o nosso círculo trigonométrico, o que acontece? O nosso seno se encontra no eixo y, né? Concordam comigo? Então, se o seno está no eixo y, ó, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo e aqui é o terceiro. Então, abaixo daqui, o seno é negativo. Então, o que acontece? A gente já viu que 240 graus equivale a 60 graus no primeiro quadrante. Então, o seno de 240 graus, para a gente descobrir ele, a gente só precisa reduzir ele ao primeiro quadrante. Isso aqui é igual, só que a gente sabe que é 60, que é o seno de 60, mas tem que tomar um cuidado, ó. Ele está neste quadrante, então a resposta vai ter que ser negativa. Então, no final das contas, o nosso seno de 240 é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer o 6 aqui, para tu pegar a manha. Seno de 135. O seno de 135, ele está no... Vamos botar aqui, 135 se encontra no segundo quadrante. O segundo quadrante, o seno é positivo, ó, porque eu só pego valores acima do eixo. Então, o seno de 135 equivale ao seno de 45. Só que a gente já viu que ele está na parte positiva, então é mais. Então, seno de 135 é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Vamos olhar esses... Estamos quase chegando no fim, vamos lá. De novo, vamos transformar o que é 7π sobre 6. Isso aqui é a mesma coisa que 7 vezes 180 divididos por 6, que é a mesma coisa que 210 graus. 210 graus se encontra no terceiro quadrante. O seno no terceiro quadrante, seno é negativo nesse quadrante. Se o seno é negativo, então o que a gente vai fazer? Ó? Seno
de 210 é a mesma coisa aqui, menos, quem que é o equivalente de 210 no primeiro quadrante? 30 graus. Então, o seno de 210 é menos 1/2. Tá bom? Vamos fazer ali o nosso 8º exercício, vamos ver. Deixa eu botar aqui que aqui era o 7, né, pra gente não se confundir. Então, o 8º exercício, a gente tem o cosseno, ó, agora te liga, ó. Lembra quando a gente tinha o círculo trigonométrico? Aqui é o seno e aqui é o cosseno. Então, agora a gente tem que cuidar. Os valores de 0 a 90 são positivos e de 90 a 180 são negativos. Então, 120 graus se encontram no segundo quadrante. Então, a gente sabe que o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, ó, cosseno de 120 graus é igual, como o cosseno é negativo aqui, menos, quem é o equivalente a 120 graus no primeiro quadrante? É o 60 graus. Então, no final das contas, cosseno de 120 graus é igual a menos 1/2. Tá bom? E os nossos dois últimos exercícios, a gente tem que ver no exercício 9. Cosseno de 210. 210 graus, ele está onde? No terceiro quadrante, certo? Então, o que vai acontecer? Quem é o equivalente a 210? Está no terceiro quadrante, ó, vamos lembrar aqui, ó. Vamos lembrar um monte de informação interessante. Aqui a gente já viu que é o cosseno. Aqui a gente viu que é o seno. Aqui a gente já viu que a gente soma mais, menos, mais, menos. A gente viu que 210 está no terceiro quadrante. Então, a gente tem que somar. 180 mais x tem que ser igual a 210. Então, x vai ser igual a 210 menos 180, que isso aqui é igual a 30 graus. Então, a gente sabe que o cosseno de 210 é equivalente, ó. Só que 210 está onde? Está neste quadrante, onde o cosseno é negativo. Então, é igual a menos o cosseno de 30. Com isso, a gente consegue encontrar a resposta, que isso aqui é igual a menos raiz de 3 sobre 2. No exercício 10, pessoal, primeiro vamos transformar aqueles 4π sobre 3 em 4 vezes 180 divididos por 3. Isso aqui, no final das contas, a gente vai encontrar que é 240 graus. Tá bom? 240 graus se encontra no terceiro quadrante. Então, o que vai acontecer? 240 graus equivale, o cosseno de 240 graus equivale ao quê? Terceiro quadrante, o cosseno é negativo. E se a gente reduzir ao primeiro quadrante, 240 é a mesma coisa que 60 graus. Então, o cosseno de 240 graus é menos 1/2. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, por favor, olhe os vídeos novamente, vê como é que é, porque essa parte é bem receita de bolo, é igual, quase é igual para todos, tá? Se caso ainda ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Fica bem, qualquer coisa é só escrever. Tchau!